Bom dia, meus amados irmãos, nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Num domingo de muita alegria, pois a partir desse domingo nós retornaremos às nossas programações de forma presencial. Nós só temos a agradecer ao Senhor porque depois de tantos meses nós poderemos nos reunir de forma presencial, poderemos manter comunhão de forma presencial, mesmo que com um número reduzido de pessoas, mas nós só temos a agradecer ao Senhor por tamanha bênção, por tamanha alegria em nossas vidas. Com relação à escola bíblica dominical, nós permaneceremos tendo aulas de forma remota, porque nós não temos ainda os instrumentais, não temos as ferramentas necessárias para poder dar suporte a todas as turmas. Então você deve lembrar, nós teremos os cultos de forma presencial e ainda sendo disponibilizado de forma virtual na plataforma do YouTube, mas as nossas escolas bíblicas dominicais permanecerão sendo de forma remota e virtual no decorrer desses domingos. Mas nós só temos a agradecer ao Senhor porque nós já estamos nesse período de migração e o mais breve possível nós voltaremos, se Deus permitir, a cultuar o Senhor e todo mundo reunido para louvar o seu nome. Nessa manhã nós continuaremos os nossos estudos sobre introdução à Bíblia e nós veremos mais um tópico, mais um assunto relacionado à bibliologia. Nosso intuito nessa manhã é responder a seguinte pergunta: como que a Bíblia chegou até nós? Como que um livro escrito há tanto tempo pôde chegar aos nossos dias? Como que Deus fez para preservar o texto bíblico? Quais foram os meios que Ele utilizou para que a Bíblia chegasse até aos nossos dias? Por conta da extensão do assunto, nós reduziremos o nosso estudo, nós não abordaremos o Antigo Testamento, nós limitaremos o nosso conteúdo apenas ao Novo Testamento, nós vamos apenas introduzir o assunto falando sobre essa preservação ou sobre a produção do Novo Testamento e como ele chegou até os nossos dias, para que você se sinta desafiado a permanecer estudando sobre o assunto, para que você desperte aquela curiosidade para compreender melhor como que a Bíblia chegou até nós e como é que nós temos acesso a esse conteúdo tão importante, o conteúdo que mudou as nossas vidas. Então, como eu disse, por conta da limitação do nosso tempo, nós veremos apenas sobre o Novo Testamento, nós estudaremos sobre essa produção do Novo Testamento e como que ele chegou até os nossos dias. Eu queria introduzir com uma citação do livro de Introdução ao Novo Testamento, do Robert Grunden, que você vai ter uma ideia do que é que nós estamos falando sobre Novo Testamento, é uma ideia concisa do que de fato significa Novo Testamento. Ele diz assim: a fração do primeiro século depois de Jesus Cristo, coberta pelo Novo Testamento, foi o período crucial durante o qual, veja que ele trata o Novo Testamento como sendo um período histórico, aquele período do primeiro século até o ano 100, e é um período que traz aspectos históricos e o Novo Testamento aborda esses aspectos históricos nesse período da revelação de Deus, o qual, em conformidade com as crenças cristãs, começaram a ter cumprimento às profecias messiânicas. Foi realizado o divino plano da redenção dos homens por intermédio do encarnado Filho de Deus, Jesus Cristo, o novo povo de Deus, a igreja, se formou, e tudo isso estribado sobre o novo pacto, segundo o qual Deus se ofereceu para perdoar os pecados daqueles que creem em Jesus Cristo em virtude de sua morte vicária. Pronto, nós temos uma definição bem básica e sucinta do que significa o Novo Testamento, onde Deus vai se revelar ou vai manifestar o seu Filho de forma messiânica, repousando sobre um novo pacto, e Deus de forma vicária vai remir um novo povo, e a partir dessa redenção, esse novo povo vai se formando e esse povo se chama igreja. Nós costumamos dizer que a partir desse período nós temos uma nova dispensação, uma nova administração do Senhor e temos um novo período histórico, uma nova era se introduz com a vinda do Filho de Deus, como sendo um marcador da história, antes de Jesus e depois de Jesus, e o Senhor agora vai trazer novas revelações e vai formar um novo pacto. É a partir desse sentido de pacto que nós temos o Novo Testamento. Nós falamos que existia um antigo pacto, uma antiga aliança, é o Velho Testamento, e um novo pacto, a partir de Jesus Cristo, um Novo Testamento. Eu também selecionei a citação de Gálatas 4:4, que traz também essa ideia de uma nova dispensação, ou de um tempo onde Deus vai trazer uma nova revelação, e em um tempo específico Deus vai modificar e administrar de forma diferente a nossa história. É dito assim:
Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, quando chegou o tempo certo, correto, a plenitude, o tempo específico, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Deus selecionou um tempo exato para poder revelar o seu filho e enviar o seu filho para salvar pecadores. É a partir dessa compreensão que nós podemos responder aquela pergunta que tantas pessoas fazem: como é possível 12 homens que eram iletrados, alguns eram pescadores, alguns brincam até dizendo fedendo a peixe, revolucionaram o mundo, fizeram com que existisse uma expansão extraordinária de uma nova religião que sacudiu o Ocidente? Como foi possível 12 homens morando na Galileia, num local bem isolado do Império Romano, modificar e transformar completamente o Ocidente e fazer com que o cristianismo se tornasse a maior religião do mundo? É a partir desse conceito da plenitude dos tempos, porque Deus trouxe no tempo exato a manifestação do seu Filho para fazer com que o cristianismo tivesse o seu êxito. Se Jesus tivesse nascido num período anterior, no período posterior, certamente o cristianismo não teria o mesmo êxito, porque o mundo histórico, a cultura, a história não estava preparada para receber o Senhor e era necessário esses aspectos culturais, históricos e sociais daquele período para que o Evangelho fosse expandido por todo o mundo. Eu selecionei pelo menos 3 elementos que foram essenciais e que Deus providenciou para que o cristianismo se manifestasse em todo o mundo. Primeiramente, o mundo grego. Com a língua grega, nós tínhamos a unificação do pensamento. Naquele período, mesmo com tantas civilizações, com tantos povos, nós tínhamos uma única língua. Por conta da helenização, existia uma unificação de pensamento e as pessoas conseguiam se comunicar com várias outras pessoas de outras regiões. É como se existisse uma língua universal e a partir desse grego, o grego que nós conhecemos por koiné, é que o Evangelho foi manifestado. Deus decidiu se manifestar aos homens por meio dessa língua e era a língua universal. Se não existisse essa língua, dificilmente o Evangelho conseguiria se expandir em tamanha velocidade, porque as pessoas não conseguiriam manter comunicação. Seria semelhante ao período do Antigo Testamento, que as pessoas tinham certo contato com outras regiões, mas não conseguiam manter a comunicação porque a língua era estranha, era mais ou menos uma Babel, e todos mantendo um contato e sem conseguir ter um entendimento uns com os outros. Mas quando veio a helenização, a partir de Alexandre o Grande, nós tivemos agora a unificação do pensamento, as pessoas começaram a pensar em categorias de pensamento iguais, assim como as pessoas começaram agora a entender umas às outras por conta da língua grega. Um segundo elemento que foi crucial, fundamental, como sendo algo, não vamos colocar como sendo apenas útil, mas algo que foi fundamental para a manifestação do Evangelho, foi o mundo romano. Por quê? Porque nós tínhamos uma unificação também política naquela época. Existia o Império Romano e esse Império Romano providenciou o que nós conhecemos por Pax Romana, a paz romana. Era possível naquela época os estrangeiros percorrerem todo o Império, os emigrantes, era possível as pessoas que comercializavam circularem em toda aquela região e falarem das pessoas para o Senhor Jesus. Os comerciantes foram fundamentais nessa manifestação porque eles iam de cidade em cidade e não somente trabalhavam, mas falavam sobre o Senhor Jesus Cristo. Nessa época, o Império Romano também, eles fizeram várias estradas que nós temos até os nossos dias, e essas estradas eram úteis para as pessoas fazerem com que tivesse um deslocamento para outras regiões. Hoje nós temos as redes sociais, temos a internet e a informação percorre de forma muito rápida. Mas nessa época as estradas foram revolucionárias, porque a partir desse momento a informação começou a percorrer toda aquela região da Ásia, chegando até a Europa, até a África, por conta desse império que estava unificado com as suas constituições e com os seus povoados, mas todos debaixo de um mesmo império e podendo ter paz, podendo dialogar com as outras civilizações. Um terceiro elemento
é o judaísmo. É a partir da cultura judaica que também vai ter a manifestação e a proliferação do cristianismo, por conta das sinagogas, por conta dos ritos religiosos, por conta dos escritos do Novo Testamento, da lei, é que nós temos agora também a possibilidade, ou foi possível ter a possibilidade da manifestação do Evangelho. Alguns até costumam dizer que a nossa liturgia ela é sinagogal. Os nossos cultos se espelham nos modelos dos judeus do Novo Testamento, ou vamos colocar como sendo do primeiro século. E essas pessoas forneceram as bases para a nossa liturgia, assim como as ferramentas para que nós pudéssemos pregar o Evangelho, porque já tinha o Antigo Testamento, a revelação do Messias vem para trazer respostas para o Antigo Testamento, e agora as pessoas podem conhecer a Deus. Então veja a utilidade do povo judaico também nesse período para poder ter o aspecto histórico, político, econômico e religioso, tudo andando de forma conjunta para a manifestação do Filho de Deus. Por isso que nós dizemos que o Novo Testamento ele só foi possível por conta da plenitude dos tempos, onde o Senhor tinha organizado todas as coisas para manifestar o seu Filho. Outra informação relevante é com relação ao material que foi escrito no Novo Testamento. O Novo Testamento não foi escrito num material como nós temos hoje moderno, em livros, ou não foi escrito em um material de folha que nós conhecemos hoje. Inicialmente os textos eram escritos em papiros, em tábuas de argila, pergaminhos, papéis, mas papéis bem frágeis, papéis que se desmanchavam, e diferente dos nossos. Você deve estar lembrado que o papiro era como sendo uma planta encontrada à beira dos rios, mas uma planta que tinha a capacidade de registrar certas informações, assim como a questão dos pergaminhos, que eram feitos de couro de animais, e os textos bíblicos começaram a ser escritos nestes pergaminhos, e muitos deles chegaram até os nossos dias. Mas foi a partir desses elementos frágeis que o Senhor registrou e capturou a sua revelação, e fez com que essa revelação começasse a circular em todas as igrejas do primeiro século, do segundo século, e as pessoas começaram a ter contato com a revelação do Filho de Deus. Como eu coloquei aqui, os primeiros manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós são algumas das cartas do apóstolo Paulo. A necessidade de ensinar os novos convertidos resultaram na escrita dos evangelhos. Como é bem colocado, as primeiras cartas que começaram a circular, não pensem que foram necessariamente os evangelhos. Nós temos as primeiras cartas paulinas, os primeiros escritos foram paulinos, muito por conta dessa necessidade de trazer instruções para a igreja. Alguns até indagam assim: por que demorou cerca de 20 a 30 anos para ter o primeiro registro no Novo Testamento? Por que demoraram tanto tempo para falar sobre Jesus Cristo e escrever? Alguns respondem da seguinte forma: primeiro, porque existia uma cultura oral, existia uma dinâmica de comunicação que as pessoas falavam e elas conseguiam capturar as ideias e guardar na sua lembrança aquelas informações diferentes dos nossos dias. Então muitos nem precisavam do registro em papel. Outra questão é que os primeiros cristãos acreditavam na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Então pense bem, eles talvez interpretassem, e muitos interpretavam, que o Senhor voltaria o mais rápido possível. Então não fazia o menor sentido escrever em papel e registrar sobre a revelação de Deus, sendo que o Senhor logo mais voltaria, levaria a sua igreja e eles não estariam mais aqui no mundo. Mas à medida que o tempo foi passando, eles foram percebendo que talvez a volta do Senhor Jesus demorasse mais do que eles esperavam. Então eles acharam necessário escrever essas instruções para que fosse guardado essas informações e não se perdesse ao longo do tempo as informações sobre as histórias do Novo Testamento ou sobre as histórias do primeiro século do Senhor Jesus Cristo, os seus milagres, a sua biografia e a manifestação das boas novas. Então, o apóstolo Paulo, reconhecendo essas necessidades, ou a necessidade específica das pessoas receberem instruções, começaram a escrever, assim como os novos convertidos precisavam ouvir do Evangelho e começaram as cartas a serem escritas.
Outras cartas, exortações, sermões, manuscritos cristãos similares também começaram a circular. Lembrem-se também disso, que além do texto inspirado por Deus, além do texto bíblico, nós temos outras cartas paralelas do primeiro século e principalmente do segundo século, que não eram inspiradas, mas eram outros textos que traziam informações sobre o Filho de Deus e traziam informações úteis à igreja. Nós temos vários credos, nós tínhamos algo que nós chamamos de um certo catecismo, e já naquele período as pessoas já tentavam sistematizar e sintetizar a revelação de Deus e informações sobre o Senhor. A composição do Novo Testamento é atribuída aos apóstolos Pedro, João, Mateus e Paulo, bem como a outros antigos autores, sempre autores que estavam relacionados aos apóstolos, como João Marcos, Lucas, Tiago. Nós costumamos chamar esses homens também de evangelistas, mas todos eles tiveram proximidade e receberam informações diretas dos apóstolos. Assim como no Antigo Testamento o Senhor colocou os profetas como pilares, no Novo Testamento nós temos os apóstolos como sendo os homens responsáveis, como aquelas primeiras pedras para fundamentar um novo edifício que estava sendo formado. A revelação do Novo Testamento tem que ter esse aspecto do autógrafo dos apóstolos, e somente por meio desse registro apostólico é que foram sendo consideradas cartas inspiradas. Nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores, e a necessidade de ter essa apostolicidade nos textos do Novo Testamento. Dado em diferentes gêneros literários, essas cartas possuíam aspectos distintos. Isso é fundamental nós compreendermos para nós entendermos o texto que nós temos em nossas mãos e a composição do Novo Testamento como nós temos hoje. Por quê? Porque cada um dos livros possuía um gênero literário específico e típico do que o autor estava querendo pronunciar. Os evangelhos eram diferentes das cartas paulinas, das epístolas. Os evangelhos eram diferentes do conteúdo de João de Apocalipse. Então vejam, o mesmo João que escreve um evangelho, posteriormente ele vai escrever um novo livro com um novo conteúdo, e é isso que nos explica como é possível ter essa diversidade do Novo Testamento. Algumas pessoas ficam criticando e dizendo: como é que João escreveu tanto o evangelho e depois vão dizer que Apocalipse também é de João, sendo que nós temos uma distinção tão grande, nós percebemos que é um conteúdo tão distinto um dos outros? Muito simples, por causa do seu gênero literário e do seu intuito teológico. Os autores tinham propósitos teológicos e eles se utilizavam desses artifícios literários para produzir a sua literatura ou seu conteúdo. E as nossas divisões, elas foram agrupadas a partir desses gêneros. Você sempre deve olhar para a sua Bíblia, para o seu Novo Testamento, que essa seleção ela não aconteceu de forma imediata naquela época. E essa edição ela vai seguindo uma forma não cronológica, mas lógica. Você não pense que Mateus, Marcos e Lucas foram os primeiros livros a serem escritos. Não foram, mas eles estão agrupados de forma lógica e literária. Os evangelhos são uma categoria diferente, as epístolas são outras, os textos apocalípticos, os textos históricos como Atos são textos diferentes e cada um tem uma produção e um intuito teológico por trás. Como você deve lembrar, o Novo Testamento tem pelo menos 27 livros escritos e 27 livros que vão sendo classificados com os seus gêneros literários. Nós temos os livros históricos, nós temos as epístolas e os livros proféticos, se destacando também os evangelhos, que alguns tratam como sendo livros biográficos. Mas aqui eu faço uma pausa, porque o texto dos evangelhos não é somente biográfico, não somente temos uma narrativa descrevendo a biografia de um homem. Sempre lembrem que são narrativas teológicas e, diferentemente de biografias, como é um gênero literário completamente diferente de qualquer outro livro. Os evangelhos são diferentes de qualquer outra biografia que você conhece. Ela possui biografia, mas no fim das contas ela produz ou ela possui material teológico e material histórico redentivo, no sentido que nós temos uma história diferente de todas as outras histórias. Deixa eu dar uma ilustração. Se nós fôssemos para um livro de história comum, certamente nós encontraríamos talvez informações sobre um homem que viveu no primeiro século chamado Jesus,
mas esse livro de história se reduziria apenas a aspectos naturais da vida desse homem. Mas a revelação de Deus, a narrativa dos evangelhos vão bem mais além, vão relatar sobre a ressurreição de Jesus, vão interpretar sobre o Deus que está agindo na história, modificando as coisas, vão falar sobre Deus que está atuando de forma soberana e guiando o seu Filho para os seus atos redentivos. Aqui eu trouxe uma pequena ilustração de uma biblioteca para que você compreenda melhor qual é a formação do nosso Novo Testamento e como ele foi sendo organizado ao longo das épocas. A igreja foi fazendo com que ele se tornasse mais didático e essas modificações foram sempre relacionadas ao seu gênero literário, os 4 livros dos evangelhos, o livro histórico de Atos, depois as epístolas paulinas, as epístolas gerais, as epístolas mais específicas e o livro de Apocalipse. Outra coisa que eu queria destacar é que mesmo dentro dos evangelhos nós também temos uma pequena distinção acerca desses livros. Existe algo que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que têm a mesma perspectiva. Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, eles possuem o mesmo ângulo de interpretação e nós dizemos que esses livros são sinóticos, mas João já possui uma teologia diferente e a produção literária já aborda temáticas diferentes dos outros evangelhos. São 4 evangelhos, mas 3 com características parecidas e um que tem uma característica mais singular, como o evangelho de João. Se nós fôssemos agrupar os evangelhos, se nós fôssemos agrupar as cartas de forma cronológica, nós teríamos a seguinte estrutura na Bíblia. Nós teríamos começando por Gálatas, Tessalonicenses, Coríntios, só posteriormente é que nós teríamos o Evangelho de Marcos, em seguida que nós teríamos o livro de Atos, Timóteo. Eu trouxe isso para que você entenda que essa ordem ela é importante para nós compreendermos também o conteúdo teológico, porque ela se torna mais didática. Pense bem se você tivesse um livro do Evangelho lá no fim, e você tivesse o livro de Apocalipse no início, você começasse a ler a partir de Apocalipse para chegar até o Evangelho, você certamente não entenderia nada, porque você nem saberia quem era o Senhor Jesus, você não saberia nada sobre o seu plano redentivo, não entenderia bem como ele trouxe o Evangelho e se tornaria uma coisa desconexa. Mas a igreja entendeu que o importante era organizar de forma lógica para que o assunto se tornasse mais compreensível para os seus leitores. Se alguém argumentar dizendo assim, mas a Bíblia ela não foi constituída dessa forma, o livro que nós conhecemos foi modificado pelos homens, é uma meia-verdade no sentido que de fato nós não temos o Novo Testamento com esses 27 livros escritos dessa forma, mas a igreja, entendendo que isso era importante, ela organizou e estruturou dessa forma, semelhante ao Antigo Testamento, que nós temos essas mesmas modificações, para que nós tivéssemos uma melhor compreensão do assunto registrado nesse livro. E com relação à importância do Novo Testamento, a importância histórica. Primeiramente, esse aspecto, como eu mencionei, da importância histórica, que o Novo Testamento é a principal fonte de informação sobre Jesus e a origem do cristianismo. A importância cultural, que o Novo Testamento contém as ideias que mais moldaram a civilização ocidental. A importância teológica, porque o Novo Testamento traz o principal conteúdo que conduz ao padrão de crenças da igreja cristã. E a importância evangelística, o Novo Testamento traz a mensagem do Evangelho e seu avanço histórico e prático. Então veja a importância desse livro ao longo da história, mesmo que seja no âmbito histórico, cultural, teológico e evangelístico. Nós estamos diante de algo que é preciosíssimo e ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, vai amadurecendo no sentido de ter uma nova organização, mas se torna algo fundamental e importante em todos os âmbitos para a cultura ocidental. Vale ressaltar que após o primeiro século, quando a igreja começa a organizar o cânon, organizar e estruturar as cartas, nós já vamos tendo modificações, começam a surgir os códex, que eram livros antigos, muito parecidos com os nossos, que eram empilhados de forma bem seletiva, e era como tendo uma espécie de encadernação que facilitava a compreensão, diferentemente de estar levando pergaminhos e tentando encontrar passagens. E a igreja forma o cânon lá para o terceiro e quarto século.
mas após esse período nós temos uma longa época onde existe uma espécie de dificuldade à acessibilidade aos textos. A igreja começa a monopolizar, a igreja começa a dominar os escritos, e por conta disso poucas pessoas tiveram acesso. O clero basicamente tinha acesso a esses escritos e a aristocracia. Por conta da dificuldade financeira da época, dificilmente uma pessoa comum na sua vida poderia ter acesso ao conteúdo bíblico, e isso durou muitos anos. Muitos anos onde as pessoas viviam na escuridão e as pessoas não poderiam ter contato com o texto bíblico, mas Deus novamente decidiu trazer ao povo comum a revelação a partir de 1500, a partir da reforma e da produção de uma nova imprensa, ou vamos colocar como a produção de um novo tipo de material a partir da imprensa de Gutenberg. Aqui nós temos uma nova modificação e uma transformação cultural enorme. Alguns até mencionam que nessa época existia cerca de 5% das pessoas alfabetizadas na Alemanha, em toda a Europa, e depois da transformação da imprensa, depois da acessibilidade das pessoas às escrituras, a Alemanha sofre uma transformação cultural, todas as pessoas começam a ser alfabetizadas porque elas começam a estudar para poder ler as escrituras. Agora o povo comum, as pessoas comuns começaram novamente a ter acesso à Bíblia Sagrada. Foram vários anos onde era restringida a um grupo seleto de pessoas. Mesmo assim, Deus ainda ia preservando o texto bíblico, porque ia sendo registrado por certos clérigos, eram mantidos em mosteiros textos bíblicos, assim como em catedrais, mas as pessoas não tinham acesso. Mas Deus revoluciona tudo novamente a partir da imprensa de Gutenberg. Veja essas informações que se tornam interessantes. A partir do século XV, com a Bíblia de Gutenberg, foi o primeiro livro impresso, graças a Deus. Um dos exemplares da Bíblia impressa por Gutenberg alcançou em 1978 o valor de 1.125.000, aqui eu acredito que sejam euros, colocou como cerca de 250 mil contos, o mais alto valor para um livro em leilão. Veja como se tornou também o livro mais valioso que nós conhecemos, a Bíblia, além de ser o mais publicado que já existiu. Entre 1815 e 1975 foram vendidos cerca de 2 bilhões e 500 milhões de exemplares da Bíblia. A Bíblia está traduzida em 1.800 línguas e dialetos diferentes, porém há ainda 200 milhões de pessoas que não têm acesso à Bíblia em sua própria língua. Então, após essa transformação, essa radicalização de pessoas tendo acesso às Escrituras, o mundo começou também a sofrer as transformações culturais por conta das Escrituras e por conta do texto bíblico. E foi assim que a Bíblia chegou até nós. Por meio dessas intervenções divinas, Deus se manifestando no primeiro século, depois as pessoas organizando o texto bíblico, o cânon bíblico, a igreja mesmo guardando e se apropriando do texto bíblico. O Senhor permitiu que fosse preservado esses manuscritos, mesmo de forma isolada em catedral, mas a partir do fim da Idade Média e da Idade Moderna, Deus traz de novo esse texto a pessoas comuns e o povo começa a ter acesso ao texto bíblico e revoluciona todo o mundo, porque agora são milhões de pessoas, como bem colocado aqui, 1.800 línguas e dialetos diferentes que conhecem as Escrituras, e todo mundo pode ter acesso, mas algumas ainda precisam ouvir, e que nós continuemos traduzindo e falando para as pessoas. Outra grande curiosidade é com relação às versões, porque talvez você pense, eu entendi que a língua foi escrita na língua grega, que ela passou por regiões diferentes como a Europa, e como que ela chegou até os nossos dias na língua portuguesa. Fiz um quadrozinho gráfico, aliás, eu copiei do livro do Alistair McGrath, do Norman Geisler, e ele traz uma organização de todas as traduções que foram tendo, as versões que foram tendo, até chegar na Almeida Revista Contemporânea em 1990. Você depois pode pausar o vídeo e ir compreendendo como Deus vai de forma sutil modificando e fazendo com que essas versões cheguem a pessoas diferentes, até a língua portuguesa, até o povo brasileiro, e a partir
pequenas versões e traduções que hoje nós podemos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é incrível. Mesmo aqueles manuscritos originais antigos foram preservados e as suas cópias foram passando de geração em geração, e graças a Deus nós temos acesso à revelação do Senhor, e nós podemos ver essa diversidade onde Deus vai se comunicando em várias línguas, mas no fim das contas nós temos um conteúdo unificado sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Nós tentamos reduzir ao máximo um assunto que é bem vasto e complexo, mas acredito que deu para você captar a ideia e ver essa linha no tempo, esse ponto em comum, onde vai passando o fio e vai tendo transformações sobre a Bíblia, até chegar aos nossos dias com as versões que nós conhecemos hoje, de NVI, de revista atualizada, e até linguagens contemporâneas, NTLH, mas foi assim que Deus foi preservando o texto bíblico e fez com que nós tivéssemos acesso ao Novo Testamento, e que Deus seja engrandecido por isso. Estamos encerrando a nossa aula por aqui. Deus abençoe a sua vida. Logo mais nós teremos o culto à noite, e que o Senhor possa lhe abençoar, que você tenha uma ótima semana na presença do nosso Deus e Pai e do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e até a próxima.